RBS Notícias. Oferecimento. Banrisul. Promoção Eu Acredito. Concorra a prêmios instantâneos. Cadastre-se agora e participe. Oi, boa noite. Boa noite. Metade da população gaúcha está totalmente vacinada contra a Covid-19. São mais de 5.700.000 pessoas com esquema vacinal completo. Sábado foi de muita procura pelos postos em Porto Alegre, principalmente pela segunda dose da AstraZeneca, que estava em falta. O sábado também foi de protestos contra o presidente Jair Bolsonaro em várias cidades do estado. Na capital, manifestantes passaram por importantes pontos da cidade para protestar contra a alta da inflação, do desemprego e a situação da saúde no país. A Argentina começou a abrir a fronteira para receber turistas de países vizinhos. Mas, por enquanto, só a travessia por Foz do Iguaçu está liberada no Brasil. As cidades argentinas que fazem fronteira com cidades gaúchas ainda precisam solicitar essa reabertura para os visitantes poderem voltar. A mortandade de abelhas voltou a preocupar apicultores do Rio Grande do Sul. Mais de 10 milhões de insetos apareceram mortos nos últimos dias. Um problema para o meio ambiente e um prejuízo para os produtores no estado que mais produz mel do país. E os preparativos para a rodada do Brasileirão, que vai ter o Inter em campo contra o líder esta noite. E o Grêmio reencontrando a torcida na Arena amanhã. É a partir de agora no RBS Notícias. O Rio Grande do Sul está com metade da população vacinada com as 2 doses ou com a vacina de dose única contra a Covid-19. É o terceiro estado do país com o maior número de pessoas com esquema vacinal completo. E a consequência disso fica evidente quando a gente olha os números da pandemia. Na capital, o sábado foi de muita procura e teve até fila nesse ponto de vacinação. Estava na expectativa aí? Sim, acredito que todo mundo, né? Voltar um pouquinho ao normal, né? Sim. E já garantir a imunidade. As vacinas eram para a primeira e segunda doses de 3 imunizantes e também para o reforço. Muita gente aproveitou para completar a vacinação, principalmente com a AstraZeneca, que tinha se esgotado ontem nos postos. Era para ter sido na sexta-feira, mas eu vi a notícia que não tinha mais dose. Aí eu fiquei cuidando pelo Twitter e vi que hoje já tinha mais e eu resolvi já vir para estar 100%. Nesse sábado, o Rio Grande do Sul chegou a uma marca importante na luta contra a pandemia. Metade da população atingiu o esquema vacinal completo. São 5 milhões de habitantes que já receberam 2 doses ou a vacina de dose única. E 75% da população que já tomou pelo menos uma dose. Que bom, né? Chegamos aos 50% da população no Rio Grande do Sul com 2 doses da população adulta e realmente isso tem refletido aí no objetivo da vacina, que é reduzir os óbitos e as hospitalizações. E essas reduções estão evidentes. Basta olhar para as curvas de internações, mortes e casos da doença no estado. Hoje, o Rio Grande do Sul tinha 452 pacientes com Covid confirmada, internados em UTIs. No pior momento da pandemia, em março, eram mais de 2.600, superlotando os hospitais. A taxa de ocupação na terapia intensiva caiu pela metade em relação ao pico da doença. Neste momento, os casos de Covid representam 23% do total de pacientes nas UTIs em todo o estado. Agora, as outras doenças é que já correspondem ao maior número de internações na terapia intensiva. As pessoas que se vacinam de 2 doses, elas não costumam internar. As internações costumam ser vistas em pessoas não vacinadas ou que tomaram apenas uma dose. Outro dado que mostra o efeito da vacina é o de mortes por Covid. A queda vem acontecendo desde março. Chegamos a setembro com 661, o menor número de vítimas fatais desde o início do ano. Erechim, no norte do estado, completou ontem um mês sem registrar nenhuma morte por Covid. Por lá, mais de 70% da população está totalmente imunizada. A Jéssica veio fazer a segunda dose e trouxe o irmão, o Raí, de 12 anos, para receber a primeira. Eu já disse para ele, vamos tomar, porque depois aí
é o prazo, né? Então a gente tem que respeitar esse prazo. E a família toda imunizada? É a família inteira imunizada. Independente da vacina, tomem vacina, independente de qual seja. Mas tomem a vacina, que isso é importante. Também por lá foi dia de reforço na vacinação para os idosos. Minha nora trouxe, né? Nós aí aproveitamos e fizemos as vacinas. Graças a Deus, temos que agradecer muito a Deus de ter chegado essas vacinas. Porque a gente passou poucas e boas com essa doença, né? Mesmo com bons índices de cobertura vacinal, o Rio Grande do Sul ainda tem 700 mil pessoas que até agora não procuraram os postos para receber a segunda dose. E os especialistas insistem que a melhor proteção contra a Covid só é atingida com a imunização completa. A vacina, ela não é uma vacina que nós chamamos de vacina estéril. Ela não evita a vacinação, ela não evita a infecção. Ela evita o quadro grave, né? A vacina, ela evita que a pessoa vá para o hospital e que vá a óbito. A pessoa mesmo vacinada pode ter a Covid? Pode ter a Covid, pode ter um quadro assintomático pela Covid, ou pode ter um quadro leve pela Covid, em que não vai precisar de hospitalização. Então, é esse o objetivo da vacina. Vamos conferir aqui na tela, então, os dados mais recentes da vacinação aqui no Rio Grande do Sul. Nas últimas 24 horas foram aplicadas 92.952 doses. A maioria para a segunda dose ou dose única, 65.739 e mais de 27.200 para a primeira dose. Primeira dose no total no Rio Grande do Sul já chegou para 8.251.490 pessoas, que representa 71,9% de toda a população do estado. Imunização completa para mais de 5.700.000 pessoas, representando 49,9%. Esse índice atualizado às 10h20 da manhã. Ao longo da tarde a gente já atingiu os 50%, mas ainda não foi atualizado no painel do governo do estado. Dose de reforço, mais de 88.000, 0,7% da população. Mas um surto de coronavírus atingiu uma casa de acolhimento para pessoas em situação de rua em Caxias do Sul. 15 moradores do local testaram positivo para a Covid-19 esta semana. Segundo a direção do Residencial Santa Dulce, todos os acolhidos que se infectaram passam bem e não têm sintomas. Eles estão isolados e sendo medicados. Para evitar a proliferação do vírus, a casa não está recebendo outras pessoas por enquanto. Agora é hora de conferir os números deste sábado da pandemia. A gente tem, no total de mortes no Rio Grande do Sul, 34.905, com mais 24 óbitos registrados em 24 horas. Total de casos confirmados passando de 1.440.000, com mais 1.513 casos de infecção pelo coronavírus. Na próxima tela, a gente tem a média móvel de mortes. São 23 mortes por dia, em média, nessa semana. Tem um aumento de 9% na comparação com 2 semanas atrás, um número que indica ainda um índice de estabilidade. A seguir, a gente mostra como foram os protestos contra o presidente Bolsonaro hoje no estado. Nós voltamos em 1 minuto e meio. Tem feiras do livro acontecendo em cidades do estado. Em Santa Maria, a feira voltou para a Praça Saldanha Marinho, onde foram instaladas 30 bancas. O evento vai até 16 de outubro e mais de 115 obras devem ser lançadas ao longo da programação. Em Canoas, a feira começou ontem e vai até 12 de outubro na Praça da Bandeira. São 26 bancas, 90 escritores nacionais e internacionais, além de palestras, oficinas e sessões de autógrafos. As 2 feiras acontecem de forma híbrida, com atividades presenciais e online. A Feira do Livro de Porto Alegre está marcada para começar no dia 29 de outubro, com 56 expositores na Praça da Alfândega, no centro da capital. E vai ter também programação online. A Argentina começou a abrir a fronteira para receber turistas de países vizinhos. Por enquanto, no Brasil, só a travessia em Foz do Iguaçu está liberada. A fronteira com o Rio Grande do Sul deve reabrir nas próximas semanas. Quem mora na região de fronteira não vê a hora de poder cruzar para o outro lado do rio. O Fabian é argentino, mas mora e trabalha em um frigorífico em Santa Rosa. Depois de 1 ano e meio sem poder ir para a Argentina, está ansioso para rever os familiares. Tenho meus pais, minha mãe, meus irmãos, tudo lá e
E tá complicado, daí temos só aguardando para abrir o porto, né? Para nós poder ser visitado de novo. O governo argentino publicou essa semana o decreto que autoriza a abertura das fronteiras para receber turistas de países vizinhos. Mas, por enquanto, apenas a ponte entre Porto Iguaçu e Foz do Iguaçu, no Paraná, está liberada. Para que os postos alfandegários da Argentina, que fazem fronteira com o Rio Grande do Sul, estejam liberados para receberem brasileiros, é preciso que os governos das províncias, ou seja, dos estados de Misiones e Corrientes, façam esse pedido de liberação para o governo federal da Argentina. Mas esse pedido deve ser feito de forma individual para cada local de travessia, como, por exemplo, Uruguaiana, São Borja, Porto Xavier ou esse aqui, em Porto Mauá. O governo central, o governo federal, através de Migrações e Saúde, autorizam segundo o análise do protocolo apresentado por essa província. Eu acho que, à medida que vão passando as semanas, as medidas vão se ampliar de abertura das fronteiras. A ponte internacional que liga Uruguaiana e Paso de los Libres pode ser a próxima a ser liberada para a entrada de turistas na Argentina. A província de Corrientes já tem solicitado esta semana esse corredor seguro aqui para a fronteira de Uruguaiana, Paso de los Libres, Itaqui, Alvear, Santo Tomé, São Borja. Em Porto Mauá, o presidente da Associação Comercial não vê a hora de ter essa liberação e retomar a economia do comércio local. O nosso movimento do comércio aqui em Porto Mauá, com a questão turística, nós caiu aí 60%. 60% a 70%, que tenhamos essa reabertura para aquecer o nosso comércio com o turista, que sempre foi um grande fluxo que tivemos em Porto Mauá. A expectativa da abertura já gera uma ansiedade. O primeiro fim de semana que abrir, são os primeiros que vão passar para lá para você visitar, você dar um abraço no meu pai, minha mãe e meus irmãos lá. Isso não tem preço que pague. Chegar a abrir esse porto aí para nós poder se encontrar de novo. Moradores de várias cidades do estado fizeram protestos hoje contra o presidente Jair Bolsonaro. Em Porto Alegre, esta tarde, um grupo saiu caminhando do Largo Glênio Pérez e passou pelo Mercado Público, Avenida Júlio de Castilhos e Viaduto da Conceição até chegar ao Parque Farroupilha. Os protestos foram contra a alta da inflação, do desemprego e a situação da saúde no país. Em Santa Maria, a manifestação foi no Largo da Locomotiva, com discursos e apresentações artísticas. Nos cartazes, pedidos de impeachment do presidente. Em Santa Cruz do Sul, o grupo que se reuniu na Praça da Bandeira fez uma caminhada pelas principais ruas do centro. Pela manhã, teve protesto em Pelotas, no Largo do Mercado Público. Com bandeiras e música, os manifestantes pediam o impeachment de Bolsonaro. Em Caxias do Sul, um dos pedidos na Praça Dante Alighieri era o avanço da vacinação. Também foi feito um minuto de silêncio pelas vítimas da pandemia. E em Cruz Alta, a concentração foi na Praça Érico Veríssimo e o ato foi a favor da vida, da democracia e da liberdade. A mortandade de abelhas volta a preocupar apicultores gaúchos. Nas 2 últimas semanas, pelo menos 830 caixas de abelhas foram perdidas em 6 municípios. E, ao que tudo indica, o motivo é o uso de agrotóxicos. Na propriedade do Seu Aldo, em São Gabriel, na fronteira oeste, pelo menos 100 colmeias morreram nos últimos dias. E a recém está começando a preparação das lavouras de verão. E mais uma vez vem se repetindo. Os produtores estão usando de forma incorreta herbicida com inseticida. Nessa época de primavera, que é uma época que tem grande florada em todo o canto do nosso estado, termina atingindo as abelhas. Além de São Gabriel, outros 5 municípios gaúchos também registraram o problema e comunicaram à Secretaria Estadual da Agricultura sobre a morte de abelhas. Neste vídeo, feito por um produtor de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, dá para perceber a tristeza com a morte dos insetos e o prejuízo na propriedade. Cara, matou tudo as minhas abelhas, cara, olha. Podre. Olha. Podre, olha. Coisa muito triste.
De acordo com a Câmara Técnica da Apicultura Gaúcha, são mais de 10 milhões de abelhas mortas nos últimos dias. Um prejuízo de pelo menos R$ 810 por colmeia. A principal causa para a morte dos insetos está relacionada ao uso incorreto de agrotóxicos nas lavouras. Esta relação conflituosa entre abelhas e agrotóxicos vem desde a década de 1940, quando surgiram as primeiras moléculas para comporem os defensivos agrícolas. E isto continua até hoje. De acordo com a Secretaria da Agricultura do Estado, até o mês de setembro foram 24 registros de mortandade de abelhas. 19 amostras foram coletadas e encaminhadas para análise laboratorial. 11 deram resultado positivo para a presença de um inseticida aplicado nas lavouras. E 5 amostras não puderam ser encaminhadas para análise porque um acordo firmado pelo Ministério Público que garantia estas análises terminou no mês de julho. O Ministério Público tem tentado resolver essa situação junto à indústria produtora e à Secretaria de Agricultura do Estado. O MP informou ainda que um inquérito civil continua em andamento. Então, qual é a solução? É melhorarmos a fiscalização na aplicação nas boas práticas agrícolas e apícolas através de uma fiscalização mais eficiente, né, em maior volume, né, com penalização adequada. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de mel do país. São 11 mil toneladas por ano. A produção é fonte de renda para mais de 37 mil apicultores. A Secretaria Estadual da Agricultura disse estar buscando recursos para voltar a fazer as análises de laboratório e orienta que os apicultores continuem acionando os técnicos pelo interior do estado para que as amostras sejam armazenadas e depois avaliadas. Em seguida, tem os preparativos de Inter e Grêmio para os jogos da rodada que marca a volta dos torcedores à Arena Tricolor. Logo mais às 9 horas, o Inter entra em campo contra o líder do Brasileirão, Atlético Mineiro. E o Grêmio enfrenta o Sport amanhã, no jogo que marca a volta da torcida à Arena Tricolor. O caminho de casa ninguém esquece. Para os gremistas, está na hora de voltar e sentir a atmosfera de um jogo de perto. Estar em uma dessas cadeiras da Arena amanhã vai ser um privilégio de poucos torcedores. Só cerca de 17 mil vão poder vir ao estádio. Agora, para quem já esperou 570 dias por esse momento, essas algumas horinhas que faltam são quase nada para ter essa visão mais uma vez. Quando eu entrar no estádio e ver aquela arena enorme, eu vou ficar olhando por uns 5 minutos a cada canto. Em campo, quase o mesmo time do último jogo. A novidade, Douglas Costa no lugar do Lucas Silva. Mas o principal reforço, vocês sabem qual é, né? Torcedores do Grêmio, que joguem conosco, que participem conosco e precisamos do apoio de vocês. Os colorados vão ter que esperar mais um pouquinho para voltar ao Beira-Rio. Os 2 próximos jogos são fora de casa. Hoje à noite, o desafio é diante do líder Atlético Mineiro. Então a gente tem que estar concentrado para fazer um grande jogo. O Juventude enfrenta o Palmeiras, em São Paulo. Também só vai reencontrar o torcedor daqui uns dias. Enquanto isso, quem já abre os portões agora, arruma daqui, limpa dali e tudo pronto na casa dos tricolores. Os torcedores devem se preparar para o risco de chuva amanhã à noite, mas não deve ser forte. O domingo vai ter tempo instável em muitas regiões. Noroeste, Norte e Serra devem ter chuva mais volumosa. Em todo o litoral, região metropolitana, Sul e Campanha, céu nublado e chuviscos. Centro e Oeste com sol e nuvens. E o frio está voltando nos próximos dias. Amanhã mínima de 11 graus em Santana do Livramento e 14 em Passo Fundo. E de tarde não passa de 20 em Caxias do Sul e 21 em Santa Maria. Na segunda esfria mais, pode até ter geada na Campanha, mínima de 4 graus em Bagé, na terça mínima de 6. Em Pelotas, amanhã chega a 21 graus, mas baixa para 5 no amanhecer de segunda-feira. A capital também terá redução de temperaturas. Na terça-feira, mínima de 10 graus em Porto Alegre.
Como o isolamento provocado pela pandemia ocultou os casos de violência contra crianças e adolescentes? É o que mostra uma série de reportagens que estreia segunda-feira no RBS Notícias. Você vai ver também onde buscar ajuda e ainda o relato emocionante de quem foi salvo por uma denúncia. Tinha dias que eu queria morrer. As violências se repetiam dentro e fora de casa. Eu gritava enquanto ele me batia. 84% desse agressor ou desse abusador, ele está no seio familiar. O confinamento escancarou os desafios da convivência entre pais e filhos. Denunciar é um gesto de coragem que transforma possíveis desfechos trágicos em um final feliz. Eu consigo deitar no travesseiro e pensar, eu salvei essa criança, que poderia ter acontecido outras coisas. Porque a criança ela não consegue ter voz ativa a ponto de romper a barreira da família e chegar até nós. Então alguém tem que nos auxiliar, alguém tem que ser essa ponte. Este apoio que nós temos que abrir os olhos e ver como que eu posso ajudar. A responsabilidade é de todos, escola, vizinhos, parentes próximos ou distantes. É a partir desta segunda no RBS Notícias. Todo mundo convidado a acompanhar, então. E a gente encerra o RBS Notícias de hoje com imagens ao vivo do Palácio da Polícia, em Porto Alegre, que está iluminado de rosa em apoio à campanha de prevenção ao câncer de mama. Uma boa noite para você, bom fim de semana. A gente se encontra segunda, cedinho, no Bom Dia Rio Grande. Boa noite, até lá. RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Promoção Eu Acredito. Concorra a prêmios instantâneos. Cadastre-se agora e participe.